Gente, bom dia. Vou falar um pouquinho hoje sobre a importância do diagnóstico no quadro dos transtornos de desatenção e hiperatividade e TDAH, tá? Primeiro assim, vamos dar uma isolada na questão do TDAH, tá? Por que uma isolada? O quadro do TDAH, ele é um quadro que comumente pode ser acompanhado por comorbidades, por diagnósticos associados, tá? Mas num primeiro momento, eu quero deixar isso aqui um pouquinho de lado, eu quero falar do TDAH, tá? Por quê? Primeiro você precisa ter uma definição muito clara se o seu paciente, ele pertence ao TDAH, tá? Depois, você precisa conseguir ter um perfil muito apropriado, se ele está pertencendo ao TDAH, dos especificadores, tá? Então, como é que a gente consegue tudo isso? A primeira questão do TDAH é uma muito boa e estruturada avaliação clínica. É sentado com o paciente, conversando com o paciente, identificando todas as características transversais, ou seja, tudo aquilo que envolve a queixa dele, tá? E num segundo momento você fazer todo um traço longitudinal, ou seja, construir toda uma história ao longo da vida dele, certo? Por quê? Porque existem características que se assemelham ao TDAH e que muitas vezes podem ser confundidas. Por exemplo, a questão da ansiedade, tá? Nós estamos falando de um indivíduo que responde ansiosamente sempre, nós estamos falando de um indivíduo que tem respostas ansiosas, focadas, específicas e que vão se ampliando ao longo da vida e assim por diante, tá? O que nesse rastreio clínico é fundamental se buscar? Todo um processo, uma contextualização de relação desse paciente com a desatenção, com a hiperatividade, com a impulsividade. Se ele participa dessa relação e como que essa relação acontece, tá? Então, assim, o TDAH é uma doença do neurodesenvolvimento, é uma doença que participa da vida do indivíduo, do nascimento dele em diante. Ela não surge num determinado momento, tá? E o TDAH não é um quadro que acontece esporadicamente. Ele é um quadro persistente, isso é fundamental dentro de uma visão clínica, ok? Feito isso, nós vamos verificar essa impressão clínica e principalmente nós vamos constatar quais são os especificadores. O que eu estou querendo falar com especificadores, tá? O primeiro deles é a intensidade. Nós estamos falando de um indivíduo dentro do TDAH leve, moderado, severo, uma coisa importante. Isso em termos de prognóstico, em termos de conduta de tratamento é importante. Nós estamos falando de um indivíduo que é meramente desatento, meramente hiperativo, meramente impulsivo. Nós estamos falando de um indivíduo que tem duas dessas características ou nós estamos falando de um indivíduo que tem três dessas características, tá? Como que o funcionamento executivo, como que a resposta cognitiva desse paciente acontece, tá? Como é que é a regulação emocional dele, como é que é a velocidade de processamento dele, tá? Como é que a dinâmica de disfunção executiva acontece, certo? E aí vem uma pergunta importante. Este paciente que procura a consulta para uma avaliação de TDAH, ele é só TDAH ou ele também está no espectro autista? Por que dessa pergunta? A associação desses dois diagnósticos, ela não é incomum. Então, hoje o protocolo oficial de avaliação, ele solicita sim que todo indivíduo que procura o serviço especializado para o diagnóstico, se ele tem o TDAH, você faz a avaliação do TEA. Se ele tem o TEA, você faz a avaliação do TDAH. E os dois quadros, você precisa, no diagnóstico tardio, fazer uma avaliação
de inteligência, coeficiente de inteligência, de altas habilidades, de superdotação, para você saber se, junto com o quadro que ele está investigando, ele tem o traço da alta habilidade ou da superdotação, tá? Fechou isso, isso é investigado dentro do contexto neuropsicológico, dentro de uma bateria de exames cientificamente elaboradas, com critérios, tá? Que é avaliada, que é laudada. E dentro desse contexto da neuropsicologia, nós temos um processo para o TDAH que é fundamental, tá? Ok, ele tem o TDAH, a gente identificou os especificadores, beleza. Quais são as áreas, quais são os sistemas sociais que o indivíduo com TDAH participa, está inserido, que ele tem um déficit ou parcial ou total, tá? Porque nós não vamos necessariamente ter uma pessoa com diagnóstico do TDAH que vai ter problemas e déficits em todas as áreas, tá? Pode acontecer, e não é incomum, de você ter um TDAH com uma ou duas áreas de afetação, tá? Por que essa avaliação é importante? Fundamental, porque você não vai trabalhar dentro de um processo terapêutico em cima daquilo que está funcionando. Você tem que trabalhar em cima daquilo que o indivíduo tem a dificuldade. Então você identifica a dificuldade no sistema, você identifica as dificuldades dentro do funcionamento executivo, dentro das questões cognitivas, e você tem dois alicerces que vão definir o quê? O plano de tratamento. Como que você vai conduzir essa terapia, tá? E fundamentalmente, uma coisa que muita gente me pergunta, tanto adultos quanto pais ou responsáveis de adolescentes, tá? Eu preciso tomar a medicação? E eu já conversei sobre isso em outras redes sociais, eu acho que até já dei uma pincelada aqui no YouTube. Gente, paciente diagnosticado formalmente, ou seja, com critérios científicos, técnicos, com profissional especializado, que tenha TDAH, sim, ele precisa da medicação. Nós falamos de um quadro do neurodesenvolvimento, nós falamos de um quadro que tem uma afetação neurofisiológica, tá? E essa afetação neurofisiológica, ela precisa sim da medicação para auxiliar o processo do paciente, tá? Então, assim, fechado tudo isso, você sabe qual é exatamente o diagnóstico do indivíduo, quais são as áreas afetadas em termos de sistemas que ele pertence e como que cognitivamente ele está funcionando. E aí você vai, então, estar estabelecendo um plano de tratamento. Agora eu vou trazer as comorbidades. Eu falei, vamos trabalhar o TDAH isoladamente. O que tem a questão da comorbidade? Tá? O TDAH é um transtorno em que a comorbidade ela é muito frequente. Você pode ter o TDAH com TEA, você pode ter o TDAH com TEA e com altas habilidades ou superdotação, tá? E aí nós estamos falando de comorbidades dentro dos quadros do neurodesenvolvimento. E nós podemos ter o TDAH com comorbidades relacionadas às questões psicopatológicas e psiquiátricas, como quadros de depressão, quadros de ansiedade, eventuais transtornos de personalidade e assim por diante, tá? Então, assim, nós não podemos, dentro da avaliação clínica, ter um olhar parcial, tá? Ah, é TDAH, isso é um olhar parcial, tá? Não, nós temos que olhar, é um TDAH? Qual é o perfil desse TDAH? Qual é a característica? Qual é a intensidade? Fechou, tá? Tem comorbidade? Qual é a comorbidade? Do neurodesenvolvimento? Neuropsiquiátrica, psicopatológica? E aí você vai ter um diagnóstico absolutamente sólido, fechado, que vai poder oferecer a quem está avaliando e a outros profissionais dentro de um trabalho interdisciplinar, efetivamente uma proposta terapêutica de resolutividade, porque você vai trabalhar o TDAH, você vai trabalhar as áreas que afetam, você vai trabalhar eventuais comorbidades, e aí você vai conseguir estar dando um direcionamento para esse processo, certo? Então, assim, gente, o TDAH, por décadas, ele foi um diagnóstico eminentemente infantil, tá?
No Brasil, especificamente, depois de 1999, ele começou a ter uma incidência bastante forte na idade adulta e na adolescência, certo? Mas ele é um quadro que ele vem se consolidando, ele é um quadro que ele vem tomando corpo nesses últimos 20 anos, e nós temos hoje um agrupamento muito sólido de instrumentos para avaliar adequadamente, para construir esse plano de trabalho adequadamente e principalmente para oferecer para o nosso paciente uma qualidade de vida melhor, tá? Então, assim, fique muito atento a todo esse processo, tá? E a gente tem que tomar muito cuidado, assim, eu particularmente eu recebo muitos pacientes que eu chamo de pacientes peregrinos, tá? O que são os pacientes peregrinos? São aqueles pacientes que já passaram por várias especialidades, por diferentes profissionais, muitos inclusive da área da saúde mental, tá? Que já receberam N diagnósticos, certo? Porém, efetivamente, o eixo, o pilar fundamental da dinâmica desse indivíduo está no TDAH. E a partir do momento que esse TDAH é diagnosticado e começa a ser tratado, aí sim a qualidade de vida dele começa a melhorar. Então, buscar a especialização, buscar uma expertise para ter um olhar adequado para esse quadro é fundamental, ok? Gente, um abraço e nós estaremos juntos em breve, tá?